Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura dominical, nosso 11º domingo do tempo comum, ano B, 32º encontro. Jesus continua anunciando o reino de Deus. Em dois momentos, de um lado, junto à multidão, que acorre para ouvir Jesus, que hoje lhes fala em parábolas, e de outro lado, na intimidade dos discípulos, preparando-os para a missão, Jesus lhes explica o sentido das parábolas. Existe o povo que corre para ouvir, e existe a intimidade de Jesus junto de seus discípulos, que ele cria um grupo onde os mistérios do reino de Deus vêm revelado e esclarecido. O novo encontro com Jesus nos ensina hoje, nesse 11º domingo, a decidirmos com quem estamos, junto do povo ou no grupo dos discípulos, onde por meio de Jesus entendemos sua mensagem. Cabe a nós a exigência de, como discípulos, fazer parte do círculo de amizade com Jesus, conhecer o seu mistério revelado pela sua palavra. Esta é a exigência do sentido do tempo comum. É a terceira pergunta: quais exigências para podermos seguir Jesus? E é justamente hoje fazer parte desse círculo de amizade, conhecer o mistério que Jesus revela pela sua palavra. A quem seguimos? Qual decisão tomamos? Devemos ter coragem de nos aproximar de Jesus e, como discípulos, experimentar a solidez da nossa fé, com melhor conhecimento daquilo que se crê. A fé quer conhecer, e quanto mais conhece, mais se desperta a fé ao compromisso com o amado Jesus. Hoje vemos uma crise instaurada pela propaganda que gera dúvidas, essas dúvidas que querem minar a unidade da igreja. Cada um é portador de uma mensagem, mas é tudo achismos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tudo jogo de opiniões vazias. Interpretações cujo objetivo é criar cisões, jamais unidade. Quanto maior divisão, tanto melhor. Uma coisa dividida não se sustenta. Dividir para dominar. Devemos retomar nossa dimensão de discípulos e, na humildade, deixarmos ser evangelizados pelo autor da nossa salvação, Jesus, no seu mistério da cruz e ressurreição. A Igreja não sustenta ideologias. A sua pregação não é ideológica, nem deveria ser. A Igreja não é uma alternativa para o mundo. A Igreja é um diferencial. Descubramos Jesus para segui-lo. Na Igreja não existe opinião, o que eu acho que é. Na Igreja somos todos aprendizes e discípulos do Senhor Jesus, atentos à revelação do mistério que Jesus é portador. A Igreja não precisa de mim. Sou eu que preciso da Igreja, corpo de Cristo, para a minha salvação. Sem experiência profunda de discipulado, não existe cristianismo. Na Igreja não existe achismo, opiniões pessoais, cada um querendo ser portador da sua verdade.
mas não da verdade da igreja. A igreja se constitui com eu creio. Cada um querendo ser o salvador de Jesus, cada um dizendo que a verdade está com ele, no caso aqui não com Jesus, mas com aquele que dá a opinião, que seu trabalho é um serviço de amor a Jesus. Onde há divisões e ódio recíprocos, não existe amor que une. Por isso, quando eu digo, creio em Deus Pai, eu creio com a igreja, eu não creio sozinho. A fé é uma fé eclesial, e é a unidade que cria a igreja, não a divisão. Daqueles que têm complexos de Salvador, que acham que eles têm a verdade e eles são os únicos portadores da verdade. E aí começa a divisão, uma crítica que não constrói, mas que destrói, semeia ódio e divisão. Vamos ver a antífona de comunhão. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um como nós, diz o Senhor. Nós vimos aqui João 17:11, essa é a antífona de comunhão. A verdade de um não serve para a igreja. É um desserviço para a igreja, o corpo de Cristo. Deve resplandecer a unidade divina. Uma igreja que não se transforma a fé em caridade serve ao diabo, ao divisor, não a Cristo. A antífona de entrada é tirada do Salmo 26, 27, versículos 7 e 9. Este salmo expressa o desejo da presença de Deus, fundamento de toda experiência de fé. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O antífona é: escutai, Senhor, a voz do meu apelo, Senhor, de meu amparo. A súplica dirigida ao Pai expressa a profunda confiança do salmista em Deus. Ele professa a fé. Deus é meu amparo. E por isso ele pode suplicar com confiança: não me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Novamente o salmista confiante professa sua fé, que Deus é seu Salvador, e por isso tem certeza de que será atendido. A fé expressa, dizendo, Senhor, meu amparo, e depois a prece diz, Deus, isto é, o Deus daquele que é meu Salvador. A primeira leitura vem tirada do livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, versículo 22 a 24. O livro de Ezequiel foi escrito no exílio da Babilônia. O povo de Judá derrotado, humilhado, vencido, escravo, bem chamado pelo profeta a manter viva a esperança, a redenção do povo. A promessa abre a esperança no futuro. Se o hoje parece revelar a derrota, a esperança sustentada em Deus é portadora de liberdade, esta que será restituída, e tudo então será reconstruído. Deus revela a futura restauração de seu povo, que pecou, quando abandonou Javé e não foi fiel ao pacto da aliança. A consequência disso tudo foi o exílio. A restauração recolhe a imagem do cedro legítimo, e Deus é o protagonista que age e agirá em favor de seu povo. Javé apresenta uma árvore antiga, Judá e Israel, para fazer a nova plantação. Não de novo, mas da fé existente, do antigo, seu povo escolhido e amado. Está carregado esse texto de sentido messiânico.
na promessa do futuro Messias, Jesus Cristo. Os pássaros são os reinos vassalos que irão recorrer a Israel, reconhecendo Javé Deus como Senhor. Deus que abaixa a árvore alta. Maria canta, derruba os poderosos seus tronos, Lucas 1,52, e eleva a árvore baixa, que também nos lembra Lucas, capítulo 1, versículo 52. Um Deus que age em favor de seu povo. Israel, Judá, embora eles forem fiéis, Deus permanece fiel e não pode negar a verdade do seu amor. Palavra e promessa. E essa realidade é reforçado naquilo que Jesus diz. Javé Deus é aquele que revela, aquele que eleva, então será humilhado, aquele que humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. O monte de Israel é Jerusalém, com seu templo, que será reconstruído. O templo do corpo de Jesus, que ressuscitará e será destruído em 3 dias, vai ressuscitar, será reedificado. O salmo responsorial é o Salmo 91, 92. Este salmo é o hino de gratidão a Deus, Deus o restaurador de seu povo. É um salmo do período do pós-exílio da Babilônia, período de reconstrução das cidades de Judá, Jerusalém e do templo. O refrão é tirado do versículo 2a. Como é bom agradecermos ao Senhor. O salmista no templo expressa sua alegria. Como é bom. Em render a Javé Deus suas adorações, homenagens de louvor, em reconhecimento pelos benefícios recebidos. A primeira estrofe é tirada dos versículos 2 e 3. Dia e noite o fiel não se descuida, seja ao amanhecer, seja ao anoitecer. Reconhece e anuncia a bondade divina para com o salmista e seu povo em oração no santuário, templo. Seja à noite, reconhecer e agradecer o amor fiel para com seu povo. A segunda estrofe é tirada dos versículos 13 e 14. O justo é observante do pacto da aliança, fiel a Javé, a lei. Ele, pela fidelidade, vem comparado à palmeira, ao cedro do Líbano, é uma metáfora, para revelar a solidez de sua fé, que, sendo fiel, estará presente no templo, nos atos de Javé, onde a comunidade de fé será assegurada com a garantia do acesso da presença divina no templo. A terceira estrofe é tirada dos versículos 15 e 16. Diante da fidelidade do povo, também do salmista, e da promessa divina, serão sempre florescentes, viçosos, pois Javé é fiel, justo, para com seu povo, que o reconhece como rocha, fundamento firme, inabalável, pois nele está tudo bem, em Deus jamais existe o mal. A segunda leitura é tirada da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 10. Domingo passado, Paulo nos dizia, mesmo se o homem exterior, corporal, alma, vai se arruinando, o novo homem interior, espiritual, se renova dia a dia. Corpo, alma vão se arruinando. É uma realidade cheia de tribulações passageiras. A vida é curta. Essa realidade nos conduz, humana, na alma. Nós somos chamados a viver a nossa vida, porque essa realidade que nós somos presente nesse mundo nos conduz a uma glória eterna que não se pode medir. A realidade, corpo e alma, coisas visíveis, não devem impedir para olharmos as coisas invisíveis e espirituais, que se opõem
em dimensões contrárias e lutam entre si. O visível, corpo-alma, é passageiro, o invisível, espiritual, é eterno. Agora Paulo continua falando da mansão eterna que o Pai Eterno preparou com suas próprias mãos. Isto é, uma mansão não feita por mãos humanas. Diante do que o Pai Eterno preparou para nós, um corpo glorioso, devemos nos encher de confiança. Nós, neste mundo, moramos no corpo, realidade corruptível, e nossa vida neste mundo nos faz peregrinos, isto é, caminhantes, dentro de uma realidade temporal, efêmera e passageira. Estar neste corpo não nos tira a confiança, embora seja um corpo perecível. Nós não perdemos a confiança, embora estarmos nesse corpo, nessa realidade temporal. Mas estar neste corpo é estar longe da comunhão eterna com o Senhor, que é o nosso caminho, o nosso destino final. Neste mundo caminhamos na fé, certeza que nos faz ver, certeza que não nos faz ver, mas nos lança confiantes em Deus. E não na visão clara, a visão beatífica, quando na ressurreição, sem este corpo e esta alma, que é um corpo e alma perecível, sejam transformados num ser humano completo, corpo, alma e espírito, que se transformou nessa mansão eterna espiritual. Mas nossa caminhada neste mundo não nos fez desesperados e angustiados, mas cheios de confiança. Neste mundo temos desejo de eternidade, ressurreição. Então preferimos, uma escolha nossa, uma decisão, deixar a tenda deste corpo passageiro para habitar junto ao Senhor, numa mansão eterna, no corpo eterno. Somos chamados neste mundo a agradar a Deus. Em toda situação devemos agradar a Deus. Agradar a Deus, quer estejamos neste corpo, neste mundo passageiro, neste corpo corruptível, quer já tenhamos deixado esta tenda, quer morto e junto já diante de Deus, nessa mansão preparada por Ele, nesse corpo glorioso. Todos, sem exceção, iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Prestaremos conta de nossas vidas, nossas escolhas. Negar isto, faremos de Jesus um mentiroso. Cada um receberá deste tribunal as consequências de suas escolhas, recebendo a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tivermos realizado ao longo de nossa vida corporal, na duração temporal da nossa vida. Esta palavra nos interpela. O que temos feito? Quais nossas escolhas? Como diz Santa Teresa d'Ávila, o inferno só tem porta de entrada, não tem de saída. Ou queremos ver para crer e fazer de novo de nossa vida uma roleta russa? O Evangelho é tirado de São Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 34. O capítulo 4 de Marcos é o capítulo das parábolas. Jesus fala às multidões em parábolas. Jesus cita duas parábolas. A primeira é da semente semeada na terra, a semente que cresce por si mesmo, comparada ao reino de Deus. A segunda parábola é do grão de mostarda. A primeira, da semente semeada silenciosamente. Nós estamos nas mãos eficazes de Deus, que vai além de nossos esforços e que age para o bem de nossa vida, sem que possamos imaginar ou intervir. A transcendência divina, criadora e boa, do próprio Deus, é de importância fundamental para entender o Evangelho.
Não podemos pensar, como discípulos, que depende de nós o reino de Deus. O reino de Deus não é obra nossa. Não devemos intervir. É Deus que está realizando sua obra na história e em nós. Devemos discernir e reconhecer os sinais da ação divina. Devemos, sim, cumprir a vontade de Deus. Na história, o reino de Deus está crescendo, mas vai chegar o momento escatológico. Se mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Marcos capítulo 4, versículo 29. A história revela o crescimento e a maturação do reino de Deus, semeado num campo, o mundo, e que o Filho de Deus tem a missão de semear. A segunda parábola é a do reino de Deus como grão de mostarda. O pequeno que parece ínfimo, invisível na terra, da boa semente do reino de Deus, semeada por Jesus, irá crescer. É pequena no mundo, saturado de fortes violências, opressões que matam os vulneráveis. Essa pequena semente se tornará uma grande árvore, fonte de vida para todos os que creem, os pássaros do céu. Este tema aqui é essencial para o Evangelho. Os discípulos de Jesus são este pequeno grão, quase invisível no campo, mas crescerão, se tornarão grande, onde os pássaros dos céus serão acolhidos. A Igreja Comunidades Fiéis tem a certeza de que, com Jesus, a semente cresce. E essa unidade da Igreja deve ser sempre mantida. Qualquer divisão, a palavra divisão significa diabólico, divide, não é de Deus, é do mal. Assim, a palavra deve penetrar na terra dos seres humanos. É necessário que Jesus explique aos discípulos, colaboradores, testemunhas, missionários de Jesus. Cabe agora aos discípulos explicarem os mistérios do reino de Deus, anunciado em parábolas. Esse comunicado deve ser explicado. É uma igreja docente, uma igreja que ensina aos homens e mulheres do mundo os mistérios do reino de Deus. Fazer a experiência do mistério divino, conhecer sua palavra, para nos tornarmos discípulos, anunciadores, e que saibam explicar os mistérios do reino dos céus, de Deus. Não pode ser apóstolo quem nunca se fez discípulo. Só se conhece o mistério a ser anunciado, quem se ajoelhou diante dele, aprendeu a ser instrumento de Deus no mundo de discípulos e também dispensadores das graças divinas. Jamais sejamos dispensadores da morte e da violência, que não é o reino de Deus. A antífona de comunhão é tirada do Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11. É a oração sacerdotal de Jesus dirigida ao Pai. Pai Santo, princípio e fim de toda a ordem da salvação. Guarda-os em teu nome, isto é, no nome do próprio Deus, na intimidade divina, para que sejam um. A Eucaristia gera a unidade da Igreja. Como nós, diz o Senhor Jesus, somos um. A Igreja comungante é construtora da unidade de Cristo, não das pretensas unidades criadas por aqueles arrogantes, prepotentes, detentores de sua verdade, mas não a verdade de Cristo, nem da Igreja. E por isso, a Eucaristia quer nos ensinar a sermos instrumentos da unidade, jamais da divisão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.